devemos lidar com as nossas emoções. Todos nós as temos. E parece que elas se mostram quando menos queremos. Eu recentemente falei para o meu marido: eu não sei o que teria feito da minha vida se eu não tivesse aprendido que as emoções nunca param de existir, mas nós podemos aprender a lidar com elas. Essa é uma das coisas importantes que eu quero ensinar nesse fim de semana, porque eu passei a minha vida toda desejando não ter sentido certas coisas. Bem, desejei nunca ter sentido raiva, nunca ter sido impaciente. Desejei nunca ter sido ofendida. Nunca ter me sentido mal. Desejei nunca ter me sentido triste. Mas parece que quanto mais eu repreendia, quanto mais eu orava, quanto mais eu tentava crer em Deus para que algumas dessas emoções negativas não me aparecessem, elas continuavam voltando. Finalmente eu aprendi um segredo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, que ele nos deu um fruto chamado autocontrole. Autocontrole. Na verdade, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, amor e temperança. Mas se você ler a Bíblia Amplificada, diz assim: um espírito de poder e de amor, e uma mente bem calma, bem equilibrada, e um espírito de autocontrole. Então a verdade é que Deus colocou um espírito ou um fruto de autocontrole em nós. É triste dizer, muitas pessoas gastam seu tempo tentando controlar os outros quando deviam controlar a si mesmas. Aleluia! Na verdade, esse espírito de poder, amor e temperança, ou autocontrole, o poder é supostamente para ser usado contra o diabo, o amor é para ser usado com as outras pessoas. E o controle é para usar consigo mesmo. Mas é triste dizer que as pessoas tentam amar a si mesmas, controlar os outros e usar o poder para um propósito diferente. Não espírito de medo, mas de poder, amor e temperança, um espírito de autocontrole. Eu quero que todos falem bem alto. Eu tenho autocontrole. Se você é cristão, nunca na sua vida poderia dizer: eu não tenho controle. Porque você pode controlar-se a si mesmo. Se você desejar e começar a praticar, esse fruto vai desenvolver e crescer. E o autocontrole vai se tornar um grande amigo na sua vida. O autocontrole precisa ser trabalhado em todas as áreas da sua vida. Se você ler a lista dos frutos do Espírito em Gálatas 5, começa com amor. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, humildade, fidelidade, autocontrole. Tenho certeza que perdi algo, mas vou lhe explicar. Amor é o primeiro, autocontrole é o último. Deus me mostrou um dia que o amor é o que começa e todos os outros são decorrentes do amor. Amor, alegria, paz, paciência. Mas o autocontrole está aqui no final e funciona como um rodapé. Sem autocontrole, nenhum desses frutos pode funcionar. Sem amor no início, nenhum deles funciona. E sem autocontrole do outro lado, como eu posso ter paz se eu não tiver autocontrole? Como eu posso ser fiel se eu não tiver autocontrole? Como eu posso mostrar humildade se eu não tiver autocontrole? Então, verdadeiramente precisamos pensar sobre autocontrole. E precisamos saber que Deus vai nos pedir conta disso. Ele colocou isso em nós. E espera que usemos. Então eu comecei a perceber que essas emoções que eu não queria ter não iam embora, mas Deus realmente esperava que eu tivesse controle sobre elas. Principalmente as negativas. Em outras palavras, se eu sinto raiva, a Bíblia fala para eu me zangar, mas não pecar. Eu não posso evitar, de repente, de me sentir irada, mas eu posso não pecar, aprendendo a usar o autocontrole. E sem deixar essa raiva sair de mim de uma maneira errada. Eu não preciso reprimi-la e fingir que ela não está lá, mas eu preciso aprender com que eu devo ficar irada. E a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue, então as pessoas não são minhas inimigas. E se eu ficar com raiva de alguém, então devo ficar com raiva do diabo, que está agindo através daquela pessoa. Como eu posso revidar o diabo? Vencendo o mal com o bem. É exatamente isso que a Bíblia diz. Exatamente isso. Abençoe os seus inimigos.
Se alguém te trata mal, isso te deixa com raiva, diga: eu não tenho que revidá-los porque não são eles os meus inimigos. O meu inimigo é o diabo. E o que eu posso fazer para derrotar o diabo? Abençoar os meus inimigos? Alguns de vocês não entenderam isso. Então é melhor eu repetir. Este é realmente um segredo espiritual. Romanos 12, 21 é um segredo espiritual. Você vence o mal com o bem. Qualquer pessoa que puder aprender a fazer isso e conseguir disciplinar os seus sentimentos o bastante para continuar a praticar isso e não somente ouvir a respeito, estará a caminho de uma das maiores vitórias na sua vida. Porque Satanás coloca pessoas para te ferir durante todo o tempo. E se você não souber fazer nada a não ser odiá-las, sua vida estará arruinada. Você nunca sabe quando isso aparece. Depois de um seminário, eu cheguei em casa na semana passada, estava cansada, eu tinha trabalhado a semana toda. Antes disso, eu estive trabalhando 2 semanas direto. E eu abri uma carta de alguém que estava reclamando comigo sobre isso e aquilo outro. E me senti ferida. Eu estava cansada, eu não queria ouvir aquilo. Então eu fiquei as 2 semanas seguintes orando por aquela pessoa. Essa é a forma de revidar o inimigo. Não ajuda em nada você tentar defender a si mesmo. Não ajuda em nada você tentar dizer às pessoas o quanto você é maravilhoso, pois elas não entendem. Quero dizer isso novamente. Tem algo bom liberado aqui? Quando você sentir raiva, quando se sentir ofendido, quando se sentir ferido e machucado, você pode controlar a si mesmo. Você não pode reprimir sua raiva, isso não pode ajudá-lo em nada. Você não pode negar a sua existência, mas pode negar-lhe o direito de controlar você. Você usa o fruto do autocontrole. E você diz: eu fui ferido. Verdade, eu sinto isso. Mas eu não vou deixar isso me controlar. Eu não vou deixar um sentimento arruinar a minha vida. Alguém está recebendo uma revelação aqui hoje? Porque muitos aqui estão deixando os sentimentos arruinar a sua vida. E está na hora de você parar com isso. Esse aqui pode ser um lugar de mudança, de transformação para alguns de vocês. Alguns de vocês são sensíveis e facilmente ficam ofendidos. E você fica o tempo todo, na maior parte do tempo, machucado. Você precisa parar com isso. Não posso mudar a forma que me sinto. Você pode não conseguir mudar o seu sentimento, mas quero te dizer uma coisa: se você começar a orar pelas pessoas que te ferem, o diabo vai calar a sua boca. Então quero dizer isso mais uma vez para ter certeza que você me entendeu. Quando você sentir essas emoções negativas, não permita que elas te controlem. Sua guerra não é contra as pessoas. Efésios 6:12 diz: nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e toda maldade nas regiões celestes. O diabo, que é o seu inimigo, ele opera através de qualquer um que ele puder usar. Não fique com raiva das pessoas que ele usa, porque ele pode usar você também. E eu também. Todos nós falamos coisas que machucam as pessoas, nós fazemos coisas e agimos de formas que não deveríamos agir. Nós somos muito mais sensíveis ao que as pessoas fazem conosco do que o que nós fazemos a elas. Deveria ser o contrário. Estou pregando bem, ainda é cedo. Posso te dizer que nós vamos passar do limite aqui hoje. Amém? Nossa guerra não é contra as pessoas, é contra o diabo, ok, irmã Joyce? Eu acredito, minha guerra é contra o diabo. Como eu posso lutar contra o diabo? Bem, sendo bom com as pessoas que te ferem. E vou te falar uma coisa: para fazer isso, você precisará saber lidar com suas emoções, porque você não terá um sentimento para te incentivar a isso. Você me entende? Você não terá um sentimento que o encorajará a orar pelos seus inimigos e ser uma bênção na vida deles. Você terá vontade de falar mal deles, mas você vai se autodisciplinar e não fará isso. Porque você tem autocontrole. Diga: eu tenho autocontrole. Nem todos falaram. Alguns ainda não decidiram se realmente querem isso. Vamos todos juntos. Eu tenho autocontrole. Eu sempre me espanto de como os nossos sentimentos são tão instáveis. Me espanta demais. Ainda não consigo entender como eu posso ir para a cama me sentindo bem. Glória a Deus, tive um ótimo dia.
E acordar no outro dia pela manhã como se alguém tivesse batido na minha cabeça.